Alô, fiel! Salve, galera do Coringão! Fiel, tá chegando o grande momento. Amanhã, às 21h30, tem Corinthians e Vasco pela grande final da Copa do Brasil. Ano que vem, quero jogar Libertadores. O Coringão não caia nesse favoritismo, hein? O Coringão tem grandes possibilidades de ser campeão. Mas calma, pés no chão, porque isso aqui é Corinthians, não somos soberbos. Isso aqui é o time do povo. Representa com like aí, fiel. Quero ver o seu like. Vamos lá. Esse não é o hino, Pachecão. Esse é o a introdução. Agora sim, estamos falando a mesma língua. Porque hoje foi dia de coletiva de imprensa no CT Joaquim Grava. Marina estava lá e chega agora trazendo as principais respostas dos jogadores do Timão sobre a grande decisão da Copa do Brasil. Lembrando que o primeiro jogo da final acontece amanhã na Neoquímica Arena. Fala, pessoal, tudo certo por aí? Hoje, no início da tarde, o lateral direito Mateuzinho e o meio-campista Ranielli concederam entrevista coletiva aqui no CT Dr. Joaquim Grava, uma entrevista de quase 1 hora para falar sobre diversos assuntos do universo do Corinthians. Entre eles, é claro, a grande final da Copa do Brasil contra o Vasco. O primeiro jogo já acontece amanhã na Neoquímica Arena. Outros temas foram um balanço da temporada, provocações nessa semifinal entre Mateuzinho e Arroio e diversos outros temas. A gente fez um resumão que você confere agora. Nessa final dessa semana que fala que o cemitério do futebol tá cheio de favoritos. E ano passado a gente tinha, se eu não me engano, 0,04% de chance de ir para a Copa do Brasil. Um campeonato que a gente talvez nem tivesse, e hoje a gente disputou uma final. No Paulista todo mundo dava a gente como não ia nem passar da fase de grupos, não ia nem passar da primeira eliminatória, a gente foi campeão. Aí quando saiu o sorteio que a gente pegou o Palmeiras, um monte de gente falando que a gente não ia nem passar do Palmeiras. Então, acho que não tem nada o que falar, continuem duvidando, a gente continua fazendo história. O nosso trabalho é dentro de campo, é a gente entrar em campo e provar que o Corinthians é grande, que a camisa pesa, que o nosso elenco é capaz. É isso, agora os jogadores se concentram até o horário da partida para essa grande decisão contra o Vasco, que começa amanhã na Neoquímica Arena. Fora de campo, o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou a previsão orçamentária para 2026, que prevê um superávit de 12 milhões de reais. E mesmo em meio a essas finais, o planejamento do futebol segue acontecendo para a próxima temporada. Ali, a expectativa é de não perder nenhum grande jogador para o próximo ano e também contratar peças pontuais que venham sem custos para o Timão. É isso, volto para vocês comentarem tudo isso que a gente trouxe aqui. Beleza, e aí, Alex Miller, começando pelo Alex, essa grande expectativa para a final Corinthians e Vasco. É uma final interessante porque chegaram a essa decisão os dois times que ninguém dava praticamente nada, né? Não, o Cruzeiro vai atropelar o Corinthians. Na tabela do Brasileirão eles ficaram mais ou menos aonde? No meio ali? Não, o Cruzeiro foi o terceiro colocado, quase vice-campeão. Mas e o Vasco? O Vasco oitavo? lá atrás, Oitavo, não mais, não. O Vasco em 12º. Eu vou olhar aqui, acho que ficaram juntos. Mas tanto faz, o importante é que nenhum dos dois que as pessoas imaginavam que passaria chegou, né? O Cruzeiro, que atropelou o Corinthians no Brasileiro 3-0, ficou pelo caminho. O Fluminense vinha de 9 vitórias seguidas no Maracanã, acabou sendo eliminado pelo Vasco, que vinha com 5 derrotas seguidas, mal demais no Brasileiro. Então, os dois favoritos caíram. E a partir de agora, chegando o Corinthians e Vasco na final, por mais que a gente considere, ou eu particularmente, o Corinthians um pouco favorito, mas o Vasco mostrou que tem força, que tem cabeça, que tem mentalidade. O Fernando Diniz conseguiu dar uma injeção nessa garotada. Tem o Ryan, que é o diferencial nesse time do Vasco, um craque esse moleque, joga muito. E a decisão é no Maracanã, o jogo final, domingo é no Maracanã. Isso também pode pesar. Eu acho que vai ser uma final muito disputada, muito legal, competitiva. E eu espero 2 grandes jogos. O Corinthians surpreendeu. Ô Miller, no Brasileirão, eu sei que cada coisa é uma coisa, mas por exemplo, no Brasileirão o Corinthians terminou em 13º e o Vasco em 14º. Sim. Né? Não tiveram assim um ano maravilhoso em relação ao Brasileirão, mas estão na final da Copa do Brasil.
É que são campeonatos diferentes, né, Michele? O ponto Especialidade do Corinthians, mata-mata. A campanha dos dois no Campeonato Brasileiro foi vergonhosa. Campanha de rebaixado. É bem verdade isso. Agora, no mata-mata, é um campeonato totalmente diferente, é mais emocionante, né? Os times se abrem mais pro jogo, né? Joga e deixa jogar. E eu tenho certeza, como disse o Xará, serão duas partidas emocionantes, né? Tecnicamente muito boas. O Vasco tem uma ligeira vantagem. Por quê? O Vasco ele vai decidir em casa, no Maracanã. Se ele faz um bom resultado aqui, como o Corinthians fez contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Vasco tem mais fácil. Ele tem maior possibilidade de ganhar, até porque o Vasco é um time de muita velocidade por conta do Ryan. Tá. Né? O Corinthians tem mais conjunto no meio-campo. Eu acho o time do Corinthians um pouco melhor. Isso, é mais completo. O time é um pouco melhor. Isso. Mas no mata-mata, é totalmente diferente. Aí eu deixo uma pergunta para eles que é a seguinte: os dois últimos técnicos da seleção brasileira, Dorival Júnior e Fernando Diniz, estão se enfrentando nessa final de Copa do Brasil, né? E aí, o que vocês acham disso? Mas antes... Olha, Michele, o Dorival Júnior, nós sabemos que, assim como o Ancelotti é o Mr. Champions, o Dorival é o Mr. Copa do Brasil. É bem verdade isso. Agora, é claro que são momentos totalmente diferentes, duas equipes diferentes, né? A equipe do Vasco é uma equipe um pouco mais nova, né? De muita velocidade, muita pegada. A equipe do Corinthians é uma equipe mais completa, eu acredito, meio campo, defesa e ataque. Agora, a velocidade vai prevalecer, porque a equipe do Vasco, numa transição, ela tem mais até qualidade que a equipe do Corinthians. A equipe do Corinthians cadencia bastante o jogo meio campo, com o Garro, com o Maicon, até chegar nos pés do Memphis e do Yuri Alberto. Então eu acredito que é uma final que está em aberto, que o favoritismo dificilmente você pode dar totalmente para o Corinthians ou totalmente para o Vasco. Que é mais favorito que o Cruzeiro? Exatamente. Bom, e aí, Alex, sua análise? Assim, o fato dos dois últimos técnicos da seleção brasileira chegarem a uma decisão de Copa do Brasil, para mim é uma coincidência, assim, né? Uma coincidência do futebol que levou a essa condição. E são dois tipos de treinadores diferentes, né? São trabalhos diferentes, filosofias diferentes, Bem e que vão diferentes. se enfrentar agora numa decisão. É até um teste legal, né? Uma prova dos 9, para a gente ver qual estilo vai prevalecer sobre o outro, né? O Fernando Diniz é um cara meio que peculiar, um cara que pensa de um jeito único praticamente, Arrojado. né? E o Dorival, como o Miller falou, né? O senhor Copa do Brasil, um técnico muito experiente, sabe lidar com essa situação também, mais campeão do que o Fernando Diniz na carreira, embora seja mais longevo também. São dois super técnicos no Brasil, dois grandes treinadores em se tratando de clubes no Brasil, e por isso também eu acho que vai ser uma grande final. Amanhã teremos também a grande decisão da Copa Intercontinental de Clubes entre Flamengo. A mudança que já era esperada é a abertura da competição no dia 28 de janeiro. Alex, está preparado? E sabe até quando vai? Aí é um fôlego só, até dezembro, se bem que tem a Copa, né? Então, com isso, o limite de jogos que um atleta pode disputar antes de trocar de clube subiu para 12. Além disso, o sexto colocado não garantirá mais a vaga na pré-Libertadores, já que essa classificação será transferida para o vice-campeão da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha agora nos jogos dessa primeira rodada? Olha só, já saiu, hein? Fluminense e Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, Corinthians e Bahia, Mirassol e Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Atlético Paranaense, Coritiba e Red Bull Bragantino, Vitória e Remo, Chapecoense e Santos. Começando então tudo no dia 28, né? 28 de janeiro. 28 de janeiro. Não, mas antes disso tem o Paulista, tem Paulistão dia 11, né? 10 e 11. Começa dia No fim 11. de semana do dia 10 e 11 começa o Paulistão. Calma. Paulista começa no final de semana, no dia 11 de janeiro. Vocês já vão conferir tudo no Mesa Redonda com o Alex Miller, não é? Esse vai ser. Esse Mesa Redonda vai ser com o Alex Miller, porque o Garrafa vai estar de Aí, férias. Michele, como o calendário está apertado, vai começar antes, né, os campeonatos, né? Aí, aquele negócio, quem tem maior elenco, leva vantagem. Sim. Claro, porque aí os titulares, né, os principais jogadores, Flamengo, Palmeiras, etc., eles voltam só dia 10, até máximo dia 15 de janeiro para pré-temporada, né? Aí o Banguzinho, que é o time reserva, vai começar o Paulistão e o Campeonato Brasileiro, né? Acho que não pode ser diferente, né, Xará? Não pode ser diferente. E o Paulistão vai ser usado pelos grandes clubes
Até como um laboratório para ver preparação para a jovens. temporada seguinte, que vai ser longa. Né? E eu queria só saber do presidente da Federação Paulista se vai continuar a proibição, né, de o técnico de um time grande colocar, por exemplo, se ele quiser 11 reservas, porque existe uma limitação de jogadores, tem classe A, classe B. Até por conta do patrocínio, né? Do patrocínio. Então tem essa ingerência da federação aos clubes. Quer dizer, por um lado, o clube tem um calendário tem a obrigatoriedade dos clubes colocar os principais jogadores. Mas por outro, o treinador não pode abrir mão dos seus principais jogadores, ou pelo menos alguns deles. Principalmente nos clássicos. Posso perguntar uma coisa pra vocês? Vocês acham que o Flamengo vai começar o ano meio baleado? Vai. Gente, porque é muita coisa, né? Vai, claro. E vai pra Dubai e volta e não sei o que lá. E... Até porque o Flamengo joga amanhã, né? Joga amanhã, vai ter esses 15 dias de férias, Aí né? tem férias até o começo dia de 10 de janeiro, depois... Nesse 10 de janeiro, o time reserva já tem que estar treinando para começar o Campeonato Carioca. E assim, então o Flamengo ganhando, E brasileiro, né? supondo que ganhe tudo, ele vai sair de férias antes do Vasco e do Corinthians. Sim. Vai. Então vai ser mais difícil pro Vasco e pro Corinthians. Também. Mas no Rio não tem a proibição dos times entrarem com os reservas. É outro regulamento. O Flamengo, se quiser, pode disputar o Campeonato Carioca com o Sub-20. Com o Sub-20. Entendi. Pode. E depois põe os principais no Brasileirão e depois Libertadores, que também já começa em seguida, né? Tudo junto. Deixa eu dar um recadinho pra quem tá em casa, já adora, e eu sei que você aí do outro lado da telinha também gosta demais de acompanhar os bastidores de um jogo de futebol. Para nossa alegria, o Corinthians divulgou tudo o que rolou no duelo decisivo contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa Libertadores. Então vamos entrar nos bastidores do timão da Copa do Brasil. Vamos entrar e olhar os bastidores, principais trechos do Coringão. Organização. Não perca, independente do que estiver acontecendo. Não perca a organização. Nós vamos nos classificar. Não perca a organização. Não perca a cabeça. Temos que terminar o jogo com 11 jogadores em campo. Isso é fundamental. A nossa postura é que vai decidir a partida. Nós estamos preparados, tranquilo para jogar, confiante e alegria com bola. Tem que se dar em cima dos caras. Estamos dentro de casa. Vamos ganhar o jogo hoje. Ganhar. Pensa no resultado só no final do jogo. A gente joga pra ganhar. O Corinthians joga pra ganhar sempre. Mais um passo, né? Mais um passo. Boa. Vamos. Tem que passar por hoje. Vai ser difícil pra c****. Nossa mão. Concentração, vambora. Todo mundo junto. Todo mundo junto, rapaziada, até o banco. Esse jogo é para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos. A gente voltar aqui nesse clube. E o nosso nome deve estar nesse clube, É muita coisa. Inteligente. Tenemos que ser inteligentes. La guerra gana inteligente. Vamos. Independente dos títulos. Merece energia desde o começo do jogo. Lá em Minas, lá vindo de fora, irmão. Era muito bom ver vocês jogar, velho. Tava bom pra esse jogo, tava dando orgulho de ver vocês, velho. A dor de ficar de fora tava maior do que a dor que eu tava sentindo no meu pé, parceiro. Porque eu queria estar dentro do campo, queria estar participando com vocês. Foi bonito pra e hoje vai ser dobrado aquela energia que a gente teve lá. Desfruta desse momento, desfruta desse ambiente, desfruta de tudo que a gente construiu para chegar até aqui. Faz tudo que a gente passou valer a pena. Esse é o momento que a gente trabalhou o ano inteiro, tudo que a gente sofreu para chegar até aqui. Só desfruta e faz valer a pena que a gente vai junto para a final. Eu não queria que fosse assim. Por mim, a gente ganharia o jogo sem precisar de sofrimento. O Corinthians é assim. Vamos, segunda final do ano. É o Corinthians, agora é louco. É Corinthians até o fim, bora. Vamos lutar até o fim. Corinthians, vai Corinthians! Quem tá chegando agora, bem-vindo ao Corinthians. É essa sensação de ter que acreditar sempre. A gente tem que acreditar sempre, cara. A gente tem um goleiro, melhor goleiro de seleção, jogadores de seleção aqui. Então acredita, rapaziada. Continua acreditando no nosso trabalho. Continua, porque vai dar certo, rapaziada. Hein? Vai dar certo. E a gente tem que estar mais junto ainda que nunca. Comemora hoje, aproveita a família, com a cabeça lá, na taça, mano. Mentalidade lá na taça. Faltam 2 jogos, mano. 2 jogos pra gente fazer de um ano que foi conturbado, com um monte de a gente fazer história nessa E aí quando a gente olhar pra trás, fazer tudo que aconteceu vale a pena pra E aí todo mundo que olhar pra cara de cada um aqui, vai saber que aqui tem time próprio, time de gente grande.
que tá disposto a largar, entregar tudo para fazer história. Então vamos junto para isso. Ai, eu amei. Amei, amei. Vai, Corinthians. Ai, O Miller não amou tanto, não. Por que não amou? Você não gostou do Dorival dando uns gritos? Não perca a organização. Isso é Corinthians, caralho. Isso é Corinthians. E quarta-feira, amanhã temos que ter a mesma organização que o Dorival falou aí, ó. Independente da festa que vai estar na arquibancada, porque vamos fazer uma festa sensacional mais uma vez. Mas os jogadores que estiverem em campo é organização, concentração. Então, tô confiante pro jogo de amanhã. Tô confiante para levantar essa taça, mas com os pés no chão. Representa com like, fiel. Se gostou, fortalece. Tamo junto. Isso aqui é Corinthians e vai, Corinthians.